Fala comigo, Vascão, tudo bem? Meu nome é Marco. Vamos aqui comentar um pouquinho o que foi a entrevista do Fernando Diniz após o jogo entre Vasco e Maricá, né? O Vasco estreando aí no Campeonato Carioca 2026. Mas antes, Vascaíno, já sabe, né? Deixa o like, isso é muito importante para o YouTube divulgar o vídeo aí para mais torcedores. Comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vamos lá. Entrevista coletiva do Fernando Diniz. Nada demais, novidade nenhuma, tá? Quando ele foi questionado sobre os erros recorrentes da defesa, né? Principalmente quando disseram que o Cuesta é um zagueiro baixo e o Saldívar que está chegando aí também é um zagueiro baixo. Ele falou, mas o Cuesta, ele não errou por causa da altura, né? Tudo é questão de... Olha o que ele falou. Tudo é questão, não foi posicionamento não, foi outra palavra que ele usou. Mas você pode ficar aí com o posicionamento. Aí, tipo assim, ele para fazer a comparação, para ratificar o que ele estava falando, ele evocou o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos, ele tinha a mesma altura do Cuesta e ele errava a saída de bola. Meu Deus do céu, Diniz, você é psicólogo, está querendo usar psicologia inversa com o torcedor vascaíno, está querendo fazer o vascaíno, comparar o Cuesta com o Sérgio Ramos, está querendo dizer que o Sérgio Ramos era baixo, mas compensava com a presença dele ali, com o posicionamento dele. Então, pega você o treinador, pega o Cuesta, pega o Robert Renan, pega o Piton, pega o PH e faz esses caras se posicionarem direito dentro da área, Porque a Copa do Brasil foi embora porque o Cuesta tá sempre ali correndo de lateral esquerdo. O Cuesta tá sempre um passo atrás dos atacantes adversários. Foi assim contra o Fluminense, tá? Foi assim nos 2 jogos contra o Corinthians também. E no jogo contra o Maricá já estava fazendo novamente. Aí você gera aquela discussão, mas o Cuesta faz isso sozinho? Não, cara. Se ele está sempre errando dessa forma, se ele está sempre se adiantando, caindo ali para o lado esquerdo do campo e deixando um buraco na defesa do Vasco, ele treina isso, gente. Isso é treinamento do Diniz. Falta alguma coisa, tá? Porque não é possível que o Diniz treine todo dia com o Cuesta plantado ali na entrada da área e durante o jogo o Cuesta fala assim, não, eu vou ali para a lateral esquerda, vou deixar um buraco aqui para eu tomar a bola nas costas. Isso não existe, gente. Não existe, tá? É treinamento. E aí quando ele foi confrontado, ele veio com essa e fez essa comparação com o Sérgio Ramos e saiu pela tangente. No mais, ele falou que o Verratti tem contrato, ele conta com o Verratti, mas a princípio o Verratti não vai sair porque ninguém sabe de nada. Falta o Verratti se posicionar com relação a isso, tá? E enquanto o Ryan, que saiu num tom assim, praticamente se despedindo de todo mundo, e o Ryan, o staff já aceitou a proposta lá do Bournemouth, ele falou que não é bom o Ryan sair agora, que ele gostaria que o Ryan ficasse pelo menos mais essa temporada, porque hoje se o Ryan vale 40, ao final da temporada vai estar valendo 100, talvez até... Se quiser sair antes do final da temporada, saia depois da Copa do Mundo, porque ele vai estar muito mais valorizado, tá? Só que, eu não consigo, vascaíno, ficar arriscando o Ryan, ficar aí mais uma temporada. Já pensou, Deus me livre, guarde, bate na madeira aí, tá? O que aconteceu com o Paulinho, o que aconteceu com o Jair 2 vezes, tá? Vai que ele lesiona. Acabou o sonho do garoto, acabou a grana entrando nos cofres do Vasco, tá? Acabou o ataque do Vasco de qualquer forma. Então, se a proposta é boa para o jogador, e tanto é que ele já aceitou, e se for boa financeira para o Vasco, a gente ainda não sabe efetivamente o que ofereceram para o Vasco, que o Ryan vá com Deus, seja feliz e alcance patamares maiores já jogando lá na Europa, tá? Mas o que eu quero mesmo falar da entrevista coletiva do Diniz gente, que falta de preparo da equipe técnica da Vasco TV para fazer a entrevista coletiva. Primeiro o atraso, né? Fiquei aqui acordado, são 2 e pouca da manhã já, a hora que eu estou gravando aqui esse vídeo, e a Vasco TV postergou ali o início da coletiva umas 3 vezes, tá? E logo de cara, logo que começa a entrevista coletiva, tá? Um inseto conhecido por barata atravessa, né, passa ali em frente, chama atenção, pelo menos chamou a minha atenção, né, passando no painel ali às costas do Diniz, atravessou de cima a baixo, o que mostra já a falta de cuidado dos funcionários quando foram pegar esse material, não observaram se tinha algum penduricalho junto, né, mas isso foi o de menos.
Tá inseto, tá calor no Rio de Janeiro, os insetos ficam alvoroçados mesmo, principalmente esses, mas tanta pilha que a gente ouve dos rivais aí, mais essa aí transmitida aí para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro ver, mais essa aí para a gente aturar. Só que pior do que isso, foi durante a transmissão, a todo momento, o som do microfone do Diniz sumia, tá? Ele estava falando lá, respondendo, e nós não ouvíamos o que ele estava falando, e ninguém era capaz de chegar e falar: Diniz, espera um pouquinho que nós estamos com um problema técnico aqui no som, vamos resolver e depois você continua. Não, deixavam ele falar e resolvia o problema com ele falando. Então nós ouvíamos a pergunta do repórter e não ouvíamos a resposta do Diniz por inteiro, tá? Isso quando pegava a resposta na metade do caminho. Não satisfeito, no determinado momento, apagão, né? Foi coisa assim de, tipo, alguém de brincadeira, e apagou e acendeu a luz. Quando a luz volta, o Diniz está com um zoião desse tamanho assim, né? E seguindo, manteve a postura, continuou falando, e o som indo embora e voltando. Deplorável, tá? O trabalho técnico aí da equipe da Vasco TV. Nós aqui, eu acabei de falar, vou repetir aqui um pouquinho, sofremos aí na mão dos rivais que ficam falando que o Vasco não paga conta de luz, não paga conta de água, né? Chama por causa dos ratos que tem no estádio. Todo estádio tem rato, todo estádio tem coruja, tá? Outro dia, aí, ano passado, tinha um gambá, né, passeando lá no Maracanã, mas não interessa para a mídia, né, ficar chamando lá o Maracanã de um lugar precário, né? Interessa para a mídia diminuir o valor do Vasco da Gama, como sempre foi, né? E o Vasco não pode ficar alimentando essas coisas com uma qualidade tão ruim assim, a falta de zelo, porque o inseto não podia aparecer ali no banner dos patrocinadores do Vasco, o som não podia ficar falhando da forma repetida em que falhou, e apagão é brincadeira, né? Mas é isso, vascaíno. Infelizmente a coletiva do Diniz foi mais do mesmo, tá? Não falou novidade nenhuma, não admitiu os erros, tá? Não disse como pretende corrigir as falhas do Cuesta, que são falhas recorrentes, tá? E chamou muito mais atenção aí a falha técnica da equipe da Vasco TV. Vascaíno, se chegou até aqui, deixa o like, dá tempo ainda, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço e saudações vascaínas.